Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, à nossa leitura e comentário ao Concílio Vaticano II, documento sobre a liturgia, Sacrosanctum Concilium, nosso segundo encontro. Vamos trabalhar os parágrafos 5 e 6. Esse documento que foi dado à Igreja no dia 4/12/1963. E vamos trabalhar esta obra da salvação. Essa parte começa com os princípios gerais da reforma e do incremento da liturgia. Essa primeira parte ele vai trabalhar a natureza da Sagrada Liturgia e sua importância na vida da Igreja. Então nós vamos ver a obra da salvação pré-anunciada por Deus e realizada em Cristo. Número 5. Deus, que quer salvar e fazer chegar ao conhecimento da verdade todos os homens, havendo outrora falado muitas vezes e de muitos modos aos pais pelos profetas, falando então dessa história da salvação e dessa disposição de salvação, Deus que age na história nessa disposição de salvação. Quando veio a plenitude dos tempos, quando o tempo se torna fecundo e transborda, enviou seu Filho amado, o Verbo feito carne, ungido pelo Espírito Santo no batismo, para evangelizar os pobres. Também se faz uma referência a Lucas, quando Jesus lê o profeta Isaías 61 na sinagoga de Nazaré. Curar os contritos de coração. Como médico corporal e espiritual, que tem a ver tanto com a vida física humana, quanto a vida espiritual. É o homem inteiro. Não é só uma parte do ser humano. Não se limita só ao aspecto físico, porque isso perde o seu sentido maior de transcendência. Não é só aspecto espiritual, porque ele desencarna da realidade, porque o ser humano é visto numa totalidade. Um ser físico, espiritual. Um ser corpóreo, animado, espiritual. Mediador entre Deus e os homens. Essa realidade da mediação de Cristo, ele é mediador na cruz. Lá ele realiza a mediação nossa em relação ao Pai. Sua humanidade na unidade da pessoa do Verbo, porque o Verbo assumiu a humanidade, manteve íntegra a sua divindade, manteve íntegra a sua humanidade, numa unidade pessoa, único, Cristo, Deus e homem. Este foi o instrumento de nossa salvação. O Pai nos salva por meio do seu Filho Jesus. Pelo que em Cristo, na pessoa do Cristo, ocorreu a perfeita satisfação de nossa reconciliação, porque quando houve a desobediência, ficou como necessidade uma satisfação para poder suprir a desobediência. E essa realidade foi suprida por Cristo na cruz, onde ele realizou esta reconciliação da humanidade com o Pai. De nossa reconciliação, e nos foi comunicada a plenitude do culto divino. Cristo Jesus é a própria realidade da maior expressão do culto divino ao Pai, no qual nós estamos inseridos no seu corpo. Formamos uma unidade com ele. Esta obra da redenção humana, o
porque nós temos esse aspecto da redenção, tem muito a ver com o aspecto do derramamento de sangue, ali ele nos redime pelo sangue. Nós temos que distinguir salvação de redenção. Deus age na história salvando, e ele nos salva por meio da redenção, e da perfeita glorificação de Deus, do Pai, a redenção humana e a perfeita glorificação ao Pai, porque tudo se deve ao Pai. O Pai também é o fim de todas as coisas, da qual foram prelúdio as maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, a questão da perspectiva da história da revelação, da história da ação de Deus, no meio do seu povo, completou a Cristo Senhor. Jesus é essa plenitude, principalmente pelo mistério pascal de sua sagrada paixão, a centralidade desse mistério redentor da cruz, da paixão de Cristo. Mas não só da paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. São então 3 momentos importantes: a morte na cruz, a ressurreição e a ascensão, quando ele volta ao Pai, isto é, quando ele sobe ao Pai. Ao subir ao Pai, carrega a humanidade que ele assumira em Maria, quando se fez homem, transfigurada, transformada agora na ressurreição. De um corpo passível de morte, ele ressuscita num corpo não mais passível de morte, e este corpo não mais passível de morte que é levado aos céus. Por este mistério, Cristo, morrendo, destruiu a nossa morte, e ressurgindo, recuperou a nossa vida, resgatou a nossa vida nesse mistério da cruz. Pois do lado do Cristo, dormindo na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Essa perspectiva, nós podemos ver o seguinte: o Cristo que dorme na cruz, que morre, nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Aqui os padres da Igreja fazem referência que o Cristo morto na cruz, do seu lado aberto, fez jorrar água e sangue. Os sacramentos que nós chamamos de iniciação, vista a partir daquela perspectiva: o batismo, água, e a Eucaristia, o sangue. A obra de Cristo continua na Igreja e se coroa em sua liturgia. A liturgia celebra esta realidade da salvação que foi realizada por Cristo na cruz. Portanto, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, a missão do Filho vem do Pai, é o Pai que envia, é o Pai que tem a iniciativa da obra da salvação. Então, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também ele enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo. Então, aqui nós lembramos a passagem do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 e seguintes, onde nós vemos essa realidade. O Pai envia ao Filho, o Filho envia aos discípulos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se o princípio da missão do Filho é o Pai que envia, o princípio da missão dos discípulos é Jesus, eu também vos envio. O também significa que eles dão continuidade a uma missão que o Pai entregou ao Filho e o Filho entregou aos discípulos, para que essa mensagem seja transmitida na história, do ser humano. Então, cheios do Espírito Santo, não só para pregar o Evangelho a toda criatura, aqui nós temos 2 possibilidades de enriquecimento bíblico. O Espírito Santo em Pentecostes, quando a igreja abre as portas em Jerusalém para a missão ad gentes, vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, mas ao mesmo tempo
nós vemos o mandamento de Jesus no final do Evangelho de São Mateus, que diz, né, anunciar o Evangelho, a boa nova, a toda criatura. Anunciarem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, centralidade daquilo que acreditamos, nos libertou do poder de Satanás, onde o príncipe deste mundo foi lançado fora. E da morte, que era a pena do pecado. Ao vencer, no caso, o pecado, a pena deixou de existir. E nos transferiu para o reino do Pai. Mas ainda para levar em efeito o que anunciavam, a mensagem do Evangelho. A obra da salvação, a mensagem do Evangelho nos lembra essa obra da salvação através do sacrifício e dos sacramentos, sobre os quais gira toda a vida litúrgica. Toda a vida litúrgica tem essa centralidade nos sacramentos. Nós sabemos 7 sacramentos, né? Esta obra da salvação é anunciada em cada momento existenciais da vida do ser humano. Assim, pelo batismo, os homens são inseridos, agora ele vai trabalhar esses sacramentos. Assim, pelo batismo, os homens são inseridos no mistério pascal de Cristo. Com ele mortos, com ele sepultados. Carta de São Paulo aos Romanos. Sepultados com Cristo no batismo, para ressuscitar com ele. Recebem o espírito de adoção de filhos, porque no Filho nós nos tornamos filhos, pelo qual chamamos Deus Abba, Pai. Claramente explícito a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. No Filho nos tornamos filhos, no herdeiro nos tornamos co-herdeiros em Cristo. E assim se tornam verdadeiros adoradores procurados pelo Pai. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai precisa. Aqui é uma referência do Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 23. Da mesma forma, toda vez que comem a ceia do Senhor, a Eucaristia, anunciam-lhe a morte até que ele venha. Essa dinâmica, dessa perspectiva da ação salvadora do Cristo que se realiza na história por meio da Eucaristia. Essa atualização constante da realidade soterológica. Não é uma coisa que está no passado, mas que se realiza sempre quando se celebra. Por esse motivo, no próprio dia de Pentecostes, no qual a igreja apareceu ao mundo, os que receberam a palavra de Pedro foram batizados e perseveravam na doutrina dos apóstolos, os ensinamentos, a comunhão da fração do pão, a Eucaristia e nas orações, louvando a Deus e cultivando a simpatia de todo o povo. Nós vimos 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Nunca, depois disto, a igreja deixou de reunir-se para celebrar o mistério pascal. Esse mistério pascal se tornou centralidade da comunidade dos discípulos de Jesus desde o momento em que eles foram enviados em missão. Lendo tudo quanto a ele se referia em todas as Escrituras. Aqui faz referência aos discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24, 27. Celebrando a Eucaristia, na qual se torna novamente presente a vitória e o triunfo de sua morte. É uma realidade presente, não é do passado. A realidade soterológica se manifesta naquele momento que se celebra a Eucaristia. E ao mesmo tempo dando graças a Deus. Então, Eucaristia é dar graças a Deus pelo dom inefável que Ele nos deu por meio do seu Filho amado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Em Jesus Cristo. Esse dom de Deus, Jesus Cristo, para o louvor de sua glória, da glória do Pai. Efésios, capítulo 1, versículo 12, pela força do Divino Espírito Santo. Então, esses são os 2 itens que nós estamos refletindo
é a questão da compreensão teológica, do fundamento daquilo que se celebra, porque quando nós chegamos a celebrar o momento segundo, o fundamento é a fé que nós acreditamos que é a centralidade daquilo que dá sentido à nossa reunião e aquilo que nós nos tornamos pela realidade daquilo que Cristo realizou por todos nós. Então depois nós vamos continuar a presença de Cristo na liturgia. Nós vamos trabalhar o item 7 e o item 8. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.